gente, de onde que nasceu essa ideia? Eu vou contar um pouquinho aqui da história de como que nasceu esse projeto, que é Assistente Virtual Conecta, até chegar no workshop, conquistando meu primeiro cliente online. Depois que a coisa começou a acontecer para mim, eu vi assim que tinha muita gente ainda com problema, né, que não estava conseguindo desenvolver e tudo mais, e de vez em quando alguém pedia ajuda, eu sempre ajudei, né? Eu gosto de ajudar, eu sempre falo para as minhas alunas, eu falo para todo mundo, e é verdade, cada vez que eu ensino, eu reforço o que eu sei e eu aprendo mais, eu cresço mais, isso é real, sabe? Eu sinto cada dia que eu aprendo mais, que eu fico melhor, eu me melhoro, graças à possibilidade de poder ajudar. E aí, quando eu ajudava essas pessoas, e aí apareceu gente querendo ajuda, tipo, uma amiga, que legal, olha só o que você faz, eu tenho interesse em fazer, me explica, me fala como que eu posso fazer e tudo mais. E aí eu fui ajudando, isso foi aparecendo mais gente, eu fui ajudando. Até que eu pensei assim, gente, já que eu consigo fazer isso, eu consigo ajudar, e eu consigo ver as pessoas conseguindo as coisas com ajuda, por que não ajudar mais gente? Por que não ajudar aquela pessoa que quer ser ou que já é assistente virtual e tá lá perdida, esperando assim alguém para poder ajudar elas desse jeito que eu posso? Então, foi daí que nasceu a ideia e eu fiz dessa o meu propósito. E eu tava procurando o meu propósito, sabe? Eu sabia que o propósito da gente sempre tem alguma coisa sobre servir, sobre ajudar, mas a gente nunca sabe direito o que vai fazer, né? E quando me veio essa ideia, eu falei assim, é isso. Essa vai ser a minha missão de vida. Vai ser ajudar outras mulheres a viverem o que eu vivo, a sentirem a transformação que eu senti, a conseguirem sua liberdade de tempo, sua liberdade geográfica, a conseguirem sua independência, a sentirem donas de si. Porque, gente, quando você vê a coisa ganhando forma, isso é tão poderoso, assim, eu não sei nem, não tenho palavras para explicar, sabe? Quão poderoso é você sentir que você está no controle da sua vida. E eu quero que vocês sintam isso. E essa é a minha missão, esse é o meu propósito, não só para o trabalho, não só para esse workshop, não para as coisas do assistente virtual que conecta, não, mas para a vida mesmo. Esse é o meu propósito de vida. É essa que é a parte mais gratificante de tudo, sabe? E é muito uma gratidão infinita, assim. E aí, depois de ter descoberto essa missão, eu vou falar para vocês, né? Para quem não conhece ainda a minha história, algumas de vocês eu sei que já conhecem, já viram um vídeo meu no YouTube falando, né? Que é um vídeo que chama até Ser Assistente Virtual da Minha Vida, lá eu resumo um pouquinho. Mas eu sei que tem algumas de vocês que não conhecem a minha história, não sabem de onde eu vim, né? Como que isso tudo começou na minha vida. Então eu vou fazer aqui um resumo para vocês, para não ficar muito longo, para logo eu chegar no conteúdo importante que vocês estão ansiosas, né? Que é como conquistar aí o primeiro cliente, como mudar a chave aí para literalmente conectar, né, com esses clientes. Então, tudo começou muito antes de eu saber que existia essa coisa de assistente virtual. Em 2017, eu fiz um trabalho para um amigo remotamente, mas totalmente inconsciente, sabe? Eu morava em outra cidade, ele morava aqui, eu fiz uns trabalhos para ele e algumas coisas administrativas. E aquilo ficou esquecido. E em 2018 eu me separei, voltei para minha cidade, uma cidade muito pequena, fui trabalhar no meu primeiro emprego, que foi no supermercado, de anos atrás, o que foi muito triste para minha autoestima, assim, feriu mesmo a minha autoestima, mas era o que eu precisava naquela época, eu estava sem grana, eu precisava fazer, né? E aí, beleza, aí as coisas começaram a se estabilizar, em 2019 fiquei doente, eu tive um AVC isquêmico aos 31 anos de idade, e aí veio o desespero total, eu nunca senti tanto medo na minha vida, medo de morrer, medo de ficar incapacitada, o que vai ser de mim, eu sou tão independente, como que eu vou fazer? Aí eu passei por esse período tenebroso, e, tipo, uns 6 meses depois eu tive diagnóstico, e depois que eu tive diagnóstico do que causou, né, que as coisas começaram a se acalmar, eu vi que eu tava muito infeliz. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Foi quando eu percebi que a minha vida profissional tava me deixando muito triste, porque eu tava num serviço que não me motivava, que eu não ficava feliz em falar para as pessoas que eu fazia, sabe? Embora eu tivesse grata pela oportunidade, afinal de contas, eu estava conseguindo sobreviver, pagar minhas contas com aquele trabalho, mas eu não estava feliz, sabe? E aquilo estava prejudicando todas as outras áreas da minha vida. Eu falei assim, então eu vou mudar isso. Só que eu não tinha ideia do que fazer ainda. Assim, não tem problema, a ideia vai vir, eu já sei o problema, a ideia vai vir, eu fiquei com aquela coisa na minha cabeça. E quando eu pensei que não, veio igual uma luz, sabe? Veio aquele estalo. Eu falei assim, gente, é isso. Se eu prestava serviço para ele morando em outra cidade, por que eu não posso prestar serviço para tantas outras pessoas morando aqui na minha cidade? Ela é pequena, ela é afastada, mas não tem problema, eu posso trabalhar para gente que mora em qualquer lugar, desde que fale português, né, que é a minha língua. E aí veio essa ideia, e aí eu fui para a internet pesquisar. E, gente, quando eu joguei lá
sobre trabalhar remotamente, eu fiquei abismada, assim, porque surgiu um universo, assim, que eu não enxergava, sabe? Eu fiquei muito deslumbrada, eu fiquei muito feliz, foi muito bacana mesmo, assim. E aí eu comecei com a ideia de ser assessora administrativa remotamente, alguma coisa assim, aí eu fui pesquisando, aí eu cheguei em marketing digital e falei assim, não, é aqui que eu me encontrei. Quando eu descobri o marketing digital, eu fiquei totalmente apaixonada, eu não sabia o que eu ia fazer dentro de marketing digital, eu não sabia onde que eu ia nichar, qual serviço que eu ia oferecer, mas eu fiquei apaixonada ali, fui estudando. Aí eu fiz meu primeiro curso, e depois do meu primeiro curso, eu consegui um cliente bem rápido. Mas eu falo que foi um pouco de loteria, né? Teve um pouco dos dois. Eu comecei a fazer o curso, aí eu fiz meu Instagram profissional, né? Todo estratégico lá, e a pessoa me achou. Simplesmente me achou, assim. Ela jogou lá no Instagram, na busca, que ela queria um assistente virtual, e eu apareci para ela. E ela entrou em contato e a gente fechou. Meu primeiro trabalho foi um trabalho bem pequeno. Eu ganhava R$300, fazia 10 posts pro Instagram. Esse foi meu primeiro trabalho. Só que desse primeiro cliente, até o próximo cliente, já foi um pouco mais trabalhoso. Por isso é que eu falo que foi sorte, porque se já tivesse sido estratégico, eu teria conseguido vários clientes mais rapidamente, né? Mas não, depois eu ainda fiquei lá patinando, né? E aí, depois de alguns meses, erros e acertos, comecei a prospectava errado, não fazia boas propostas, não sabia negociar com o cliente, não sabia fazer nada disso, fui errando, até que finalmente eu consegui minha primeira cliente, que eu já sabia, né, dentro de marketing digital, eu descobri o nicho de infoprodutores, falei que ia me focar ali, e queria me focar ali, mas não tinha conseguido nada ainda. Aí chegou a primeira infoprodutora, eu comecei a trabalhar para ela, e trabalhando para ela, eu descobri a edição de vídeo que eu poderia fazer. Eu falei para ela que eu fazia, e quando eu comecei a fazer, eu falei assim, é isso, eu vou me especializar nisso. E me especializei só naquilo, e, gente, depois parece que foi, tipo, um passo de mágica, assim, de verdade, porque chegou muito cliente rápido. Na mesma semana, eu cheguei a fechar 3 contratos com 3 pessoas diferentes na mesma semana, e continuei fechando contratos depois, porque essas pessoas, elas começaram a me indicar, me colocar nos grupos dos colegas delas, me indicando, você precisa de alguém para editar vídeo, olha que bacana, Adriana, ela edita vídeo para mim, gosto demais do trabalho dela, e começou a chegar cliente de... Tanto cliente de indicação, que chegou um ponto que eu falava assim, olha, infelizmente eu não posso pegar, porque não cabe na minha agenda, se eu pegar seu trabalho não vou dar conta de fazer, por conta do que eu tenho aqui. E a coisa cresceu assim. E aí eu fiquei ali, estava confortável durante um tempo, até que surgiu toda a ideia do assistente virtual que conecta, e hoje em dia eu ainda estou fazendo, né, meu trabalho lá de assistente virtual, e aqui com um assistente virtual que conecta, que é o meu projeto, minha missão de vida, né, para ajudar muitas outras pessoas a conseguir. Deixa eu achar a setinha aqui, passar aqui. E aí vamos prosseguir. Uai, não foi? Vai, agora vai. E aí, gente, as dificuldades. Quais foram as dificuldades que eu encontrei e as dificuldades que eu vejo que a maioria de vocês encontram na hora de começar aí, né? Começar na profissão, ou que já começou e está engatinhando aí, e fica ali naquelas dores, tem dificuldade de sair delas e de avançar delas, assim. E eu vou falar delas, gente, com muita propriedade, porque eu sei como é a maioria delas. Eu sou muito parecida com vocês, assim. Eu também tive dúvida se ia dar certo. Eu também tive medo. Eu me perguntei várias vezes se eu estava no caminho certo. E vou falar para vocês, eu não desisti em nenhum momento. Se em nenhum momento eu desisti, é porque depois que eu coloquei isso na cabeça, estava mais fácil arrancar minha cabeça fora do que tirar de mim a ideia de que eu ia ser assistente virtual e que eu ia ganhar a vida assim, e que eu ia trabalhar de onde eu quisesse, que eu ia ganhar quanto eu quisesse. Eu te enfiei isso na cabeça que nada fazia eu tirar essa ideia. E graças a Deus que eu persisti e que eu tava tão fixa naquilo ali, porque deu mais do que certo, né? Mas até chegar nisso, né? Até chegar nisso, a gente passa por algumas dificuldades. E quais são elas? Entender o que é a profissão de assistente virtual. Porque quando a pessoa pergunta assim, mas o que faz uma assistente virtual? Como é a profissão de assistente virtual? Gente, é muito amplo, né? Não é uma resposta tão simples. Assistente virtual nada mais é do que um prestador de serviço online, mas ele pode fazer diversas coisas, né? Então, assim, o assistente virtual é só alguém que atende outra pessoa remotamente com o seu serviço, nada além disso. Por onde começar? Primeiro de tudo, entendendo a profissão. Você tem que entender o que é. Como que você entende isso? Você não vai entender tudo de uma vez só, né, gente? Não dá para entrar um zilhão de informações como osmose, assim, no cérebro da gente. Não dá, né? Então, você vai fazendo network com outras pessoas que também estão entrando
nesse universo, ou que já estão nesse universo, que já estão vivendo, que já aconteceu, e você vai vendo as experiências e você vai entendendo como funciona esse universo, e o tempo todo pesquisando as possibilidades, o que você pode trabalhar, né, o que você pode fazer, que serviço que você pode oferecer, então entendendo. Quanto mais você entender, mais simples a coisa vai parecer, mais palpável e mais forma vai ter, né? Qual serviço oferecer? Gente, isso é um desafio. E não esperem descobrir, se você não souber ainda, de hoje para amanhã. E se você já começou, não precisa ficar com medo de definir um serviço, de escolher um serviço para fazer, não, tá? Fiquem tranquilas. Se daqui a um mês você resolver que você não quer fazer aquilo e você quer fazer outra coisa, tudo bem. Você já não vai começar do zero, você vai começar do ponto de onde você tá. Então fiquem tranquilas, não se autocobrem, não se autoflagelem, não conseguir definir as coisas, talvez com a velocidade que você gostaria. Nicho, o que é nicho? Por que eu coloquei o que é nicho? Porque parece uma pergunta óbvia, né? De repente, se você já está trabalhando, esse é um termo simples para você, é um termo que você já está acostumado, né? Mas é um termo muito profissional. Alguém que está chegando agora, que está querendo entrar nessa profissão, não sabe, não existe pergunta óbvia. O óbvio é para quem já entende, falar isso é óbvio para mim, mas o óbvio para você, de repente, não é óbvio para o outro, né? E nicho, gente, nada mais é do que uma fatia do mercado. Para ficar mais simples de entender, né? Eu falo que o meu nicho é infoprodutores, que são os produtores digitais. Os dentistas é um nicho, advogados, um nicho, né? Comércio, comércio online, e-commerce é um nicho, né? Delivery de comida é um nicho. Então, assim, o nicho nada mais é do que uma fatia do mercado. Você escolhe um dos setores de posicionamento do mercado para você se posicionar ali, para você atuar naquele nicho, atender aquele tipo de profissional. E como que você escolhe o nicho? Bom, legal, é sempre o ideal que a gente escolha por afinidade, mas nem sempre isso é fácil de identificar. E fiquem tranquilas, eu levei meses para descobrir o meu nicho, meses para descobrir o meu serviço que eu queria prestar, né? Enquanto isso, eu fui prestando outros serviços, mas para descobrir o que eu queria fazer, onde eu queria focar minha atenção, demorou. Não precisa demorar tanto para vocês. Para algumas pessoas é super rápido, para outras mais ou menos. Não importa, sabe? Cada uma no seu tempo, se respeita. O importante é que você esteja sempre olhando para fazer essas definições. E por que é importante fazer essas definições? Daqui a pouquinho eu vou chegar lá, aprofundar mais a questão do cliente, mas está muito interligado. Se você não entende essas questões, essas dificuldades, né? E por que elas acontecem, por que você precisa resolver elas, isso também vai te atrapalhar ali na hora de estar em contato com o seu cliente, propriamente dito, né? Então, o jeito de escolher, escolhe por afinidade, vê o que você acha legal, porque de repente você fala assim, não gosto de trabalhar com advogados, aí você escolhe atuar no nicho de advogados, você não vai trabalhar feliz, isso não é legal, né? E já que a gente quer trabalhar por conta própria, você quer ser dona do próprio negócio online, quer crescer, quer se desenvolver, é importante que a gente faça as coisas que façam o nosso coração bater mais forte, que a gente sinta alegria, né, de levantar de manhã para trabalhar, isso é muito importante. Prospectar, o que é isso? Também vou explicar o termo, porque quando eu cheguei nesse universo online, eu não sabia. E tenho certeza que tem gente que também não sabe. Prospectar, para quem não sabe, nada mais é do que o fato de você achar o seu cliente e entrar em contato com ele. E prospectar ele, transformar ele num prospecto. Prospecto é alguém que você quer atender, né? É alguém que você está prospectando. Isso é que é um prospecto. E como que você faz isso? Entrando em contato com essa pessoa em redes sociais, né? Onde você achar ele tá mais atuante no YouTube, então um lugar para você prospectar ele lá, né? Você faz assim, mandando mensagem. Mas o YouTube não é legal, por mandar comentário todo mundo vai ver, mas lá no YouTube tem os links da rede social, clica lá, vai para a rede social dele, manda uma mensagem lá. Prospectar isso, gente, entrar em contato e falar para a pessoa quem você é, o que você faz, perguntar se ela precisa daquele serviço, se ela quer contratar. Isso, resumindo, isso é que é a prospecção. E a pior dor de todas, como conseguir cliente? Sigo que eles virem meu cliente. Então, assim, tem alguns motivos para esse, e esse é sem dúvida a dor mais forte. Porque costuma ser, depois que a gente já fez todo de antes, né? Já fez todo o dever de casa, já sabe bem o que quer fazer, né? Por onde você quer começar. Não o que você quer fazer, né? Porque você sempre pode mudar o que você quer fazer. Mas você já sabe por onde começar, já começou, e mesmo assim não vai, né? Aí a gente fica com essa dor mesmo, porque é terrível, a gente se sente desmotivada. Uma aluna minha mesmo, depois eu vou mostrar aqui os casos das minhas alunas, uma aluna minha mesmo, ela estava muito preparada, sabe? Ela sabia muito, ela recebia as propostas dos clientes e ela não conseguia fechar. Ela estava pensando em desistir. Ela falou para mim, ela falou, Adri, eu estou pensando em desistir, porque não está funcionando. Eu falei para ela, não, calma, isso tem solução e resolveu. E hoje em dia ela está trabalhando, deslanchou.
Então, gente, é muito importante que vocês sejam determinadas, não desistam, porque não importa quão grande é essa dor, essa dificuldade de conseguir cliente, isso é reversível, é possível de corrigir, tá? Essa comunicação aí, e ver a coisa acontecer de fato, o dinheiro caindo na conta, o trabalho chegando para você fazer, e vai ser muito maravilhoso, eu tenho certeza. Eu sei porque eu senti, e você vai sentir quando acontecer com você também. Então vamos lá. Os erros. Por quê? Quais são os erros que acontecem que me impedem de conseguir cliente? Aqui, gente, eu vou falar para vocês os principais, tá? O que atrasa? O que me atrasou na hora de conseguir cliente e o que eu vejo atrasando as outras pessoas na hora de conseguir cliente? É não entender muito bem. Quando eu digo não entender, gente, é não entender de verdade, tá? Porque de repente você fala assim, eu entendo o serviço que eu faço, mas não é isso, gente, não entender o serviço que faz. Entender o serviço que você faz é ótimo, porque significa que você vai conseguir atender, né? Você vai conseguir entregar para o cliente que você está prospectando o serviço que você está oferecendo. Isso é maravilhoso, isso é essencial, mas quando eu digo entender, é entender o cliente. Entender o que você está fazendo para ele, para quê? Qual a importância disso para o trabalho dele? Quanto você resolve a vida dele prestando aquele serviço para ele? Se você conseguir enxergar o outro lado, né? Se você conseguir ser empática, se você conseguir escutar do jeito certo para entender ele, né? Entender por que ele precisa do seu serviço e tudo mais, vai te dar uma grande vantagem. Porque no momento que a gente entende a pessoa para quem a gente está falando, a gente faz coisas com mais propriedade. Eu estou falando aqui para vocês, não parece vocês não sentem a realidade do que eu tô falando, né? Você fala assim, ela entende o que ela tá falando. Eu entendo porque, no meu caso, falando aqui com vocês, é o caminho por onde eu passei, né? Com o cliente não é o mesmo caminho, não é a mesma situação, mas o princípio é o mesmo. Você sente que eu entendo o que eu tô falando, porque eu vivi isso. E se você entender o que o seu cliente está precisando, se você entender o que você está falando para ele, ele vai sentir que você entende ele. Ele vai sentir, isso vai passar uma coisa muito boa, isso vai ajudar muito na conexão. E a maioria dos contratos não fechados, de verdade, é por falta de entendimento, por falta de conexão. Eu mesmo já perdi clientes que hoje eu paro e penso, gente, essa pessoa podia ter sido virado minha cliente. Eu podia estar atendendo ela até hoje. Mas eu não entendi o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo as coisas muito às cegas. Eu estava mais preocupada em conseguir cliente, eu quero cliente, mas estava mais naquela sintonia do desespero por conseguir cliente do que entender o que eu estava errando e o que eu precisava fazer. E aí, quando isso acendeu para mim, quando isso ficou claro para mim, foi a hora que tudo se transformou. Foi a hora que ficou mais simples fechar negócio, foi a hora que ficou mais simples de negociar, a hora que ficou mais simples de montar proposta. Eu falava com a pessoa e os assuntos fluíam com todos eles, o assunto fluía, porque eles entendiam que eu entendia o que eu estava falando. E aquilo ali era uma conversa onde os lados se entendiam. E ele precisava do meu serviço e eu precisava dele como cliente. E a gente se entendia. Então, esse é o principal ponto. Então, quando você vai falar com um prospecto, com alguém que quer te contratar, chegou por indicação, você foi prospectar, primeira coisa, respira fundo, entenda. Vocês vão trocar ideia, vocês vão trocar mensagem. Enquanto a pessoa está falando, entenda. Entenda o trabalho dela, entenda o projeto dela, entenda o que ela precisa, porque no momento que você entender isso, você está na vantagem. Se você entendeu isso aí, 50% de chance a mais dessa pessoa te contratar. Real mesmo, tá? Esse é um dos erros, né? Outro é não ter muita confiança sobre o que está oferecendo. Isso também faz a gente perder cliente, sabe por quê? Porque a insegurança que a gente sente em relação ao nosso trabalho, ela é passada para o outro. Eu lembro que quando eu comecei a prospectar, eu tinha uma tabela de serviços com preço. E quando eu mandava para a pessoa, gente, eu mandava... É ridículo. Como é que eu ia fechar cliente daquele jeito? Hoje em dia eu enxergo isso. Eu mandava mensagem para ela até que eu começava direito as mensagens. Eu começava de um jeito bem assertivo. Mas na hora de mandar, eu mandava aquela tabela. E as pessoas não me contratavam. Eu não entendia por quê. Eu ficava pensando que era o meu preço que estava alto. Eu pensava que estava caro. E não tinha nada a ver com o valor, gente. Nada. Mas sabe o que é? Porque eu mandei lá 20 serviços e a pessoa ela não quer perder tempo vendo aquilo que eu faço. Ela não quer. Ela quer alguém que resolva o problema dela. Então, depois que eu comecei a ficar mais assertiva, eu entrava em contato, eu conversava com essas pessoas e eu perguntava,
olha, eu faço serviço X. Aí eu já comecei a diminuir a quantidade, em vez de passar aquele monte de serviço que eu fazia. Parecia que eu tava mais... Parecia não. Eu tava mais preocupada em mostrar que eu sabia fazer muita coisa do que em resolver o problema dele. E o cliente só quer que eu resolva o problema dele, né? E eu comecei a perguntar, né, os serviços que ele usava, que ele precisava, o que eu oferecia, se ele tinha interesse e tudo mais. E foi assim, né, que a coisa começou a ficar mais assertiva, que a coisa começou a melhorar, tá? Depois que eu entendi isso, mesmo dando tropeços e ainda não tá perfeito, eu já comecei a conseguir cliente. Então, assim, a coisa foi progredindo. Consegui um cliente pontual aqui, consegui um outro cliente ali. Então, assim, a coisa já estava andando, né? Em relação a antes, quando eu estava mandando só aquela tabela lá de serviço, 10 mil serviços, querendo mostrar para a pessoa que eu sabia fazer, né? Que eu era bam, bam, bam. Mas, no fim das contas, não fazia nada, porque ninguém fechava comigo. Porque eu estava passando, querendo me mostrar, né? Que o foco estava em mim e não no cliente. E quando a gente assistente virtual, nós estamos para servir e para resolver o problema do cliente, né? Então a gente precisa entender o que ele precisa. E o nosso foco tem que estar na solução que a gente oferece para ele. E não na nossa necessidade de mostrar como a gente sabe fazer o serviço. Esse é um dos outros erros. Outro erro, não saber se comunicar. Gente, não manda mensagem pronta, não vai prospectar, vai entrar em contato com o cliente, não tem uma mensagem pronta para mandar para ele, não, de jeito nenhum. Conversa com ele naturalmente. Ele é uma pessoa igual você, que está ali querendo conectar com você. Então, assim, conversa com ele, querendo conhecer ele, querendo entender ele, falando sim do que você faz, mas falando dentro de um contexto, falando com um jeito. Aí vocês podem pensar assim, Adriana, mas eu achei que quando você falou dos erros para conseguir cliente, que você ia falar uma coisa muito mais técnica. Não, gente, sabe por quê? Porque o técnico é aprendível. O técnico ele é mais simples. 90% dos erros que as pessoas cometem quando vão virar autônomas, quando vão trabalhar na internet, quando vão prospectar clientes, são problemas, são detalhes. São detalhes de comunicação, são detalhes na hora de fazer a sua oferta, são esses detalhes que fazem vocês perderem o cliente e perder a possibilidade de não conseguir fechar as propostas. E às vezes demorar um tempo para conseguir cliente. Acontece, tem gente que fica muito tempo. Eu falo que eu fiquei bastante tempo, mas eu fiquei uns meses. Mas tem gente que fica realmente ano, mais de ano, e sem conseguir nenhum cliente. Por quê? Porque não consegue fazer essa comunicação. E é essa comunicação que vai fazer a diferença. E aí, como que a sua comunicação fica mais assertiva? Lembra que eu falei lá atrás de definir o nicho, de definir o serviço que você presta? Esses detalhes, você saber isso, se você sabe o nicho que você tá, né? Aí você se concentra em entender aquele nicho. Se você sabe o serviço que você vai prestar, você se concentra em descobrir quem são as pessoas que precisam daquele serviço e por que eles precisam. E se você entende tudo isso, na hora de você falar com a pessoa, você vai falar de um jeito muito mais assertivo. Você vai ter a comunicação certa. Então, assim, tem gente que já nasce com essas coisas, parece que tipo de um dom, né? Tem gente que tem super facilidade, mas a maioria não é assim. Comigo não foi assim, não é assim com a maioria, então não precisa se cobrar por isso, você pode aprender qual é a comunicação, qual é o jeito. Cada vez que você falar com um possível cliente que chegou por indicação, ou que você prospectou, ou que te achou em alguma plataforma, cada vez vai ser uma experiência nova e você vai se melhorando e você vai refinando aí o seu discurso, que é o discurso que vai fazer você fechar aí os contratos. Qual que é o primeiro passo para resolver? É ficar calma, não entrar no modo desespero. Às vezes a gente está precisando muito de dinheiro, às vezes a gente está desempregada, ou às vezes a gente está com medo de não dar certo, ou às vezes a gente não está se sentindo segura para fazer essas coisas. Então, assim, é aí que a gente se auto-sabota, sabe? E qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é se sentir segura. E como que você se sente segura? Primeiro, sabendo que não é de hoje para amanhã, estudando sim, para você entender cada vez mais o seu próprio serviço e ficar cada vez melhor nele. Estudando o nicho do seu cliente para você entender cada vez mais o que ele faz, o negócio dele, por que ele precisa de você, por que você vai mudar a vida dele. E, gente, você tem que entender por que a pessoa precisa, né? Por exemplo, eu tenho a Lê que trabalha comigo, minha assistente virtual. Mas por que eu preciso dela? Eu preciso dela porque se eu for fazer tudo sozinha, eu não tenho tempo. É impossível, eu não ia dormir, eu ia surtar, eu ia pirar. E aí essa é a minha principal dor e eu preciso sentir confiança nela, eu preciso sentir confiança que ela sabe o que ela tá fazendo, que ela quer fazer o melhor, que ela quer me ajudar, que ela tá engajada comigo. Então, assim, esse é o primeiro passo, é você ser a pessoa que é capaz de engajar com o seu cliente, de ser parceiro do seu cliente, que você entende ele.
Esse aí é o ponto principal que você tem que trabalhar para sair desse problema, né? Sair fora desse problema de não conseguir cliente. Essa é a chave principal de todas, assim. Tá? Mais do que você saber muitos serviços e tal. Claro que você vai aprender muitos serviços ao longo da profissão, e você pode trocar os serviços que você oferece, né? Você pode oferecer vários serviços em algum momento, mas para começar é melhor que você foque. Quanto mais focada você tiver em um serviço, em um tipo de cliente, melhor vai ser para você, mais assertivo você vai ser, mais rápido você vai conseguir cliente. Tá estagiando, vi aqui uma pergunta aqui. Estágio é legal, tá? Estágio é legal. Não é necessário, eu não fiz. Eu tenho uma aluna minha que faz, que foi bem legal para ela. No fim das contas, a moça do estágio contratou ela. Então, o estágio traz resultado, tá? Mas eu não fiz, comigo não aconteceu. Como eu consegui aquela cliente lá que eu falei que foi loteria lá atrás, ela mesma serviu para mim de experiência. Eu aprendi muita coisa com ela, sabe? Não com ela, né? Trabalhando para ela. Então, nunca fui atrás de estágio, porque mesmo que fosse um contrato pequeno ali, eu já tinha e ela ficou comigo quase um ano. Do que se trata, afinal, né? Conseguir cliente. E aí eu acho que eu já falei, mas vou reforçar de novo, né? Porque eu coloquei aqui no meu enredo, na minha narrativa. Conseguir cliente, gente, se trata de saber escutar, de ter empatia, de servir. Afinal de contas, todos nós estamos nesse universo para servir, né? Isso funciona para todas as áreas da vida, assim, sem exclusão de nenhuma. E para o trabalho também, né? E é gostoso, porque você sente que você está sendo útil, que você está ajudando de verdade na vida de alguém, que o seu trabalho soma com o projeto de alguém, e que essa pessoa que você está ajudando também vai ajudar outras pessoas com o trabalho dela. E assim a gente vai criando aí essa corrente do bem. Então, você pensar assim, você olhar as coisas dessa ótica, você tá aberto para esse tipo de coisa, vai te ajudar muito, muito, porque tá muito interligado. Trata de parceria, porque um assistente virtual não é uma empregada. Você não fez você não preencheu um currículo, você não fez uma entrevista para preencher uma vaga de emprego, não é. Você é uma prestadora de serviço, você tem a sua empresa, você presta serviços para outros profissionais e você oferece isso de forma de parceria. Você quer que a pessoa cresça, você quer que o negócio dela dê certo, você vai fazer o seu melhor para isso. Por quê? Porque ela tendo lucro, ela crescendo, ela se desenvolvendo, você cresce junto. É importante a gente ter esse pensamento, sabe? De repente a gente está num emprego que a gente não gosta de CLT, a gente fica praguejando pro patrão, né? A gente quer mais que o patrão se lasque, porque a gente está muito insatisfeito com aquilo. Mas nesse modelo aqui de trabalho, de empreendedora, de autônoma, não cabe esse tipo de coisa, não cabe esse tipo de mentalidade. Nem por um lado, nem por outro. Se você aprender a identificar o seu cliente, aprender a conversar com o seu cliente, escolher o seu nicho, essa coisa toda, você vai escolher com quem você quer trabalhar. Escolhendo mesmo, porque você exclui as profissões que você não gosta, os nichos que você não gosta. Então você vai focar no que você gosta. E fazendo o que você gosta, para o tipo de profissional que você fica satisfeito em atender, você vai trabalhar feliz. Aquilo vai estar alinhado com quem você é, aquilo vai fazer parte da sua verdade e vai ser muito mais simples. Vai ser tudo muito mais simples, entende? E tudo muito mais satisfatório e muito mais fácil de chegar aos objetivos, né? É sobre comprometimento, porque não tem ninguém cobrando. A verdade é essa. As pessoas que contratam a gente online, ela não fica cobrando. Você não tem que bater ponto. Ela te dá o dia que você tem que fazer, ou então o dia que você tem que entregar, dependendo do tipo de serviço que você vai fazer, e pronto. Ela entrega para você. Ela não vai te cobrar, sabe? É um tipo de parceria. Não tem ninguém cobrando. Então, se a gente não se compromete com a gente mesmo, de dar o nosso melhor, de estar determinada de fazer todo dia o melhor, e eu tenho que fazer, porque é o meu trabalho, é o que o meu ganha-pão. E quanto melhor eu fizer, mais eu vou crescer. Se você não tiver esse tipo de comprometimento, fica impossível avançar nessa profissão, né? Porque não é empregado mais, não é assim, você foi lá, bateu o ponto e depois você fechou o ponto, foi embora e esqueceu do trabalho. Não é. Não é. Significa que você vai trabalhar o tempo todo, pensar o tempo todo em trabalho? Não. Mas no momento que você parar para fazer aquilo, você está comprometido em fazer aquilo e você vai focar em fazer o seu melhor. Propósito e missão. Lembra que eu falei com vocês da minha missão? Que é ajudar, quer ver outras pessoas crescendo, quer ver outras mulheres sentindo na pele a transformação e a realização que eu sinto hoje, que eu comecei a sentir quando as coisas começaram a dar certo para mim? Então,
O seu propósito não precisa ser esse de jeito nenhum, cada um tem o seu propósito, mas descobrir o seu propósito, descobrir qual é a sua missão de vida, o que vai fazer o seu coração bater mais forte é muito importante, porque se você define isso, você vai começar a fazer tudo que esteja alinhado com isso, e você vai automaticamente ficar mais feliz. E o profissional feliz trabalha melhor, dá o melhor de si e cresce. Então, se vocês querem crescer, comecem trabalhando essa mentalidade empreendedora, comecem a trabalhar essa questão interna de propósito, de missão, comecem a trabalhar em descobrir as coisas que você gosta e as que você não gosta, para você escolher o seu nicho, para você escolher o seu trabalho, para você fazer coisas que estejam alinhadas com quem você é, com a sua verdade, com as coisas que fazem o seu coração bater mais forte. Então, vamos lá. Descobrir quem é o seu cliente. Como que você descobre, né? Como que você vai descobrir quem é o seu cliente? Esse aí é um desafio, tá? Eu demorei muito para descobrir quem era meu cliente, porque eu demorei muito para descobrir quem é meu nicho. Existem algumas formas de você fazer isso. A mais assertiva, a mais rápida, talvez seja descobrir o nicho. E você pode escolher seu nicho por identificação, por exclusão. De repente, não estou conseguindo escolher. Mas você consegue excluir as coisas que você não quer fazer? Os tipos de profissionais que você não quer atender? Você também pode fazer esse caminho de exclusão, e aí depois você pega as coisas boas que ficaram, as coisas que você gosta, e foca ali. Então, assim, descobrir esse nicho é muito importante. Por quê? Porque no momento que você descobre qual é o nicho, você descobre quem é o seu cliente. E descobrindo quem é seu cliente, você descobre onde ele está. Descobrir onde ele está. Por exemplo, seu nicho é, vamos supor aqui, né? Que o seu nicho seja comércios locais. Você quer atender as pessoas dos comércios aí da sua cidade, da sua região, ajudar elas a vir para o online. Ou então ajudar elas em alguma coisa burocrática, né? Alguma coisa financeira, alguma coisa administrativa, também funciona remotamente. Você pode fazer isso na sua casa e ela lá do negócio dela. Enfim, não importa. Você descobriu que o seu nicho é comércio local, que você quer atender esse pessoal aí. Maravilha. Onde ele está? Ele já está na internet, é mais fácil você encontrar ele visitando os negócios dele, entrando em contato com os negócios dele, pedindo para marcar reunião, para poder oferecer o seu serviço e tudo mais. Como que você faz para encontrar esse pessoal? Se você souber quem ele é, você vai saber onde encontrar ele. Se você sabe que é comércio local, então ele está no local aí, está aí na sua região, né? E o que ele precisa? Onde que está a maior dor dele? Ele quer migrar para o digital e ele não consegue porque ele não tem tempo, ele não tem quem ajuda, ele não sabe nem por onde começar. Então aí você pode entrar e você pode atuar nessa parte. Não, ele não consegue contratar ninguém para ajudar ele no administrativo, no financeiro, essas coisas, porque CLT é muito caro. Mas de repente, se eu for lá e oferecer ele para fazer isso remotamente, como um assistente virtual, talvez isso interesse para ele. Então, assim, tá vendo como a coisa começa a ganhar forma? Por quê? Porque você já descobriu quem é o seu nicho, você já sabe quem é o seu cliente, sabendo quem ele é, você começa a descobrir onde ele está, você começa a descobrir o que ele precisa, quais são as principais dúvidas dele. Se ele quer sair do presencial e para o digital, a principal dúvida dele deve ser: isso vai render? Isso vai me fazer vender mais? Isso vale a pena? Isso dá resultado? Talvez essas sejam as dúvidas dele. E por que você tem que saber as dúvidas dele? Porque sabendo as dúvidas dele, você pode mostrar para ele por que o seu serviço é ideal para ajudar ele. Como que você vai ajudar ele a não ter mais aquele problema? Como que você vai ser útil e vai ajudar ele a crescer o negócio dele? E você vai poder argumentar tudo isso aí na hora de oferecer seu serviço. Isso vai te dar uma vantagem gigante na hora de prospectar. Então, conheça o seu cliente, conheça as dúvidas dele, isso vai fazer muita diferença. E as dificuldades, tá? Ele já sabe, já entendeu, você já falou, ele já sabe das dúvidas, você já entende o que ele precisa, mas quais são as dificuldades? Por que ele não consegue avançar para resolver essas dúvidas? É porque ele não é bom em mexer com rede social, ele não tem jeito para mexer com essas coisas de tecnologia. Opa, maravilha, bom para você, porque você é boa nisso. É porque ele fica todo enrolado lá com o financeiro dele, ele não sabe organizar isso. Bom para você que sabe oferecer esse serviço. Então, gente, tudo isso é muito importante. Falando assim, dando um exemplo, né, de um nicho, a coisa ganha mais forma. Se não é seu nicho, ou se é seu nicho, não sei, não importa, mas você pode adaptar essa realidade para o que quer que você queira fazer, qual que seja o nicho que você quer atender, qual que seja o profissional que você quer ajudar, tá bom? E serve para todo mundo. Aprenda aí a adaptar para a sua realidade, para você conseguir se fazer essas perguntas. E, gente, fazer a pergunta é muito importante, porque quando você faz a pergunta, você vai atrás da pergunta, da resposta e você acha ela. De um jeito ou de outro, você acha ela. Então,
tá tendo dificuldade, calma, respira fundo e pergunta, por onde eu começo, né? Por onde eu começo? Vou começar aqui, vou descobrir qual é o meu nicho, vou descobrir quem é o meu cliente. Aí começa a se fazer a pergunta, quem é esse cliente? Como ele funciona? O que ele pensa? O que ele quer? Qual a dificuldade? Como que eu resolvi a vida dele? Se faça essas perguntas, porque você vai achando as respostas e cada vez que você achar a resposta, você vai estar mais próxima de ser a pessoa que super conecta com esse tipo de profissional. Se você não souber isso, tá muito difícil, Adriana, porque para definir isso, eu vou ter que definir meu nicho e eu não consigo definir meu nicho de jeito nenhum. Eu não sei por que não anda. Eu já fiz 10 mil exercícios para poder descobrir meu nicho. Comigo foi assim, tá? Eu fiz até um curso. Antes de fazer o meu curso, que eu falo que o meu primeiro curso foi a Jornada Assistente Virtual da Anatex, mas não é mentira. Antes de comprar o Jornada, eu comprei aquele Encontre Seu Nicho dela, né? Sozinho. Que ele é baratinho, sozinho. E lá tinha um monte de exercício. Eu preenchi todas as perguntas do exercício. Eu fiz aquele exercício 10 mil vezes e eu não consegui escolher um nicho. Não consegui. Ainda continuei meses até descobrir meu nicho. Aí, o meu nicho eu nem conhecia. Como é que eu ia escolher ele, né? Eu conheci ele depois, estudando sobre marketing digital, eu descobri o infoproduto e os infoprodutores, e aí eu comecei a atender eles. Então, assim, não se torturem com isso. Se você não souber isso, o que você faz? Você inverte. Você inverte. O que você quer oferecer? Adriana, até agora eu acho que eu vou oferecer fazer post no Instagram. Tipo, você começou, porque é o que eu sei fazer, é o que eu me sinto segura em fazer. Então, eu acho que eu vou começar oferecendo isso. Maravilha. Quem que usa esse tipo de serviço? Loja online, infoprodutor, qualquer pessoa que atua online, delivery de comida, né, que tem perfil no Instagram, esse pessoal usa esse tipo de serviço. Ótimo, maravilha. Qual deles é o seu nicho, né? Qual deles você quer focar? Porque a linguagem que você vai falar com o infoprodutor é uma, que você vai falar com delivery de comida é outra. Vou falar com delivery de comida, porque eu acho bem legal as páginas que eu vejo aqui. Eu acho bem legal, eu sempre peço comida nessas pizzarias, eu vejo a página maravilhosa, eu quero fazer post para essas pessoas. Ótimo. Você está descobrindo aí quem precisa desse serviço e você já está pensando em quem você vai oferecer. Por que essa pessoa precisa disso? Porque dá muito trabalho gerenciar e fazer o trabalho dela. Ela tem que fazer as coisas, ela tem que organizar as entregas, ela tem que ver se está tudo certo, ela tem que cuidar do financeiro, ela tem que fazer a coisa andar, ela tem que estar muito ocupada fazendo o serviço dela andar. Ela não tem tempo de produzir os posts e postar. E aí é que eu vou entrar, eu vou postar, eu vou entrar, vou fazer, ela vai aprovar, eu vou programar para ela os posts, vou resolver esse problema da vida dela. Então, você já respondeu mais uma pergunta. Como eu posso chegar até quem precisa? Como que eu posso ter contato com essa pessoa? Se ela já é, por exemplo, um delivery de comida, ela tem rede social. Você chega nela através da própria rede social, né? Então, é uma das formas. Eu vou começar a atender uns deliveries aqui do pessoal que eu conheço. Então, você vai chegar nele porque você conhece ele. Você vai saber como chegar nessa pessoa. E como eu devo me comunicar com essa pessoa, gente, da forma mais natural possível. Você vai mandar mensagem lá no Instagram, né? Boa noite, fulano, boa noite, eu vi aqui seu perfil, achei muito legal, né? Gostei, tá bem bacana o trabalho que você faz. Parece que você ainda falando de delivery de comida, né? Parece tudo muito gostoso, muito convidativo. Imagino que você tenha muitos clientes, né? Você já tem alguém que cuida das suas redes sociais? Já tem alguém que faz os posts para você? Você tá fazendo sozinho? Como é que tá sendo isso? Aí ela vai te responder, você fala, bacana, porque eu sou assistente virtual e eu presto esse tipo de serviço. Você, de repente, tem interesse em contratar alguém para fazer, vai te aliviar essa parte, você não vai precisar ficar preocupando com isso. Eu sei fazer, né, de um jeito mais profissional, de um jeito mais estratégico, porque eu estudei para isso. Se você tem interesse, se você tiver interesse, eu posso montar uma proposta para te mostrar e a gente começa a conversar. Gente, é assim que você fala com as pessoas, com os seus prospectos, da forma mais natural possível. Não é mandar mensagenzinha pronta, um textinho pronto que você fez ali, não. Porque se você fizer isso, a pessoa vai sumir, ela não vai te responder. Se você passou insegurança, passou que você não sabe o que você está fazendo, grande chance dela sumir também. Então, fiquem calmas, respirem. Você só sabe uma coisa, um serviço básico para oferecer é suficiente. Você não precisa saber 10 mil coisas para começar a trabalhar. Você pode aprender das outras coisas no caminho. O próprio trabalho vai te ensinar. O próprio cliente vai te fazer precisar aprender outras coisas. Porque ele pode te contratar por uma coisa e depois começar a te pedir outras. E aí você vai aprendendo e vai acrescentando o seu trabalho, né? Vai crescendo ali o contrato de vocês, vai começando a ganhar mais também, obviamente. Então, gente, é assim que você comunica com as pessoas. É isso que você precisa fazer, né?
Essa nem é para ser uma aula de prospecção, é só sobre como conseguir cliente, mas como que você consegue cliente sem prospectar, né? Acaba que eu tô falando aqui uma parte, não todo, né? Mas uma boa parte de coisas de prospecção. O que é muito bom, porque vai ajudar vocês demais. E aí, para quem está chegando, para quem não sabe ainda como funciona, né? Como funciona a contratação? Beleza, Adriana, já entendi. Já sei o que eu preciso fazer para poder criar conexão com essas pessoas, onde encontrar eles, como comunicar com eles, como conversar com eles e tudo mais. Já sei, maravilha. Mas eu não entendi ainda, ou então para quem está começando agora, como que funciona essas contratações. Como que eles contratam a gente? Então, vamos aí, né? Vamos por partes. Eles contratam a gente, é do jeito muito simples. Às vezes eles fazem. A gente começa com essa conversa que eu acabei de falar, que a gente conversa com ele naturalmente, tudo mais. A conversa flui, evolui, vocês vão para o WhatsApp. Se ele quiser, vocês marcam uma reunião online ali, trocam ideia ali, né, no ao vivo, um olhando para o outro, ao vivo, no modo de dizer, né? Porque é tudo virtual. Não é necessário. Gente, eu tenho cliente que trabalha comigo até hoje que eu nunca vi a cara, assim, numa reunião, nunca teve reunião. Foi tudo mensagem, vai dar tudo certo. Contrata de pé, a pessoa me paga, faço serviço e tá tudo acertado. Funciona assim a contratação. E aí a gente faz contrato, né? Porque o contrato deixa a pessoa mais segura de que a gente vai entregar o serviço, o contrato deixa a gente mais seguro de que a gente vai receber. A gente recebe normalmente por transferência, agora tem o Pix, né? Que facilita, que ninguém precisa pagar, né? A pessoa não precisa pagar para poder pagar a gente. Não tem tarifa do banco, então Pix, ou então boleto, se você tivesse banco virtual, se você tiver, você pode gerar lá o boleto sem ter custo nenhum e você manda o boleto para a pessoa. Então a contratação ela é bem simples, bem simples, é muito mais simples do que vocês poderiam imaginar. Aí fala assim, Adriana, mas contrato, como que eu faço contrato online? Eu tenho que mandar registrar contrato? Não precisa nada disso, gente. Se você tem as mensagens salvas ali, que vocês usaram para acordar, né, para entrar em acordo naquele contrato, tem os dois o contrato assinado, né? Um mandou ali as imagens para o outro do contrato assinado. Vocês guardam aquilo ali. Se porventura vocês vierem precisar recorrer judicialmente, já vale, tá? Como prova do acordo de vocês. Não precisa se preocupar com esse tipo de detalhe, não. E dificilmente dá problema. Se você estiver falando com o tipo de cliente certo, se você estiver fazendo a comunicação certa, você não vai ter problema. Não conheço casos de ninguém que tenha tido problema, tá bom? Então fiquem tranquilas nesse aspecto. Quem contrata o cliente online, né? Quem contrata assistente virtual, quem contrata online, todo mundo contrata, gente. Eu citei, foi até bem legal que eu citei o comércio local, né? As pessoas locais, porque eles também são possíveis clientes para contratar online. Só que talvez nem todos estejam conscientes disso, né? Talvez você precise mostrar para ele como funciona o seu serviço, você precisa educar ele para ele entender que funciona, por que funciona e por que é uma vantagem para ele, porque tem um custo mais baixo do que um contrato de CLT, porque a pessoa não precisa ficar o dia todo na loja dele, porque ele não precisa gastar com um cafezinho e pagar você para estar no intervalo, ele vai pagar exclusivamente pelo serviço que você faz, isso vai ficar mais barato e vai ter uma entrega maior para ele, vai garantir o seu comprometimento. Então, assim, talvez você precise educar o seu cliente. Mas, de repente, ele já está na internet. Se ele já está na internet, ele presta o serviço para os clientes dele através da internet, já fica mais simples. Mesmo que seja um delivery local, ele hoje em dia usa as mídias para poder entregar o trabalho dele, né? Ele usa lá o WhatsApp, aqueles atendimentos eletrônicos, né? Aqueles chatbots onde você preenche seu pedido. Então, ele já sabe que o digital funciona. Esse tipo de cliente, você não precisa convencer ele que o digital funciona. Ou, de repente, você pega o pessoal que trabalha online, igual eu trabalho com os infoprodutores. Eu não preciso educar ele sobre a necessidade de um assistente virtual. Eu não preciso explicar para ele o que eu faço, porque ele já sabe o que ele está procurando. Então, assim, as pessoas que estão todos esses tipos de lugar, no presencial, no semipresencial, no presencial, né, no físico, no semipresencial, que é estar ali, ó, atende a pessoa fisicamente, mas trabalha usando a internet, ou então que trabalha exclusivamente na internet. Todos esses são possíveis clientes. Um advogado que tem um perfil para poder divulgar o trabalho dele, ele trabalha no presencial, totalmente no presencial, mas ele já usa a mídia social no trabalho dele. Ele é um possível cliente para mídia social. A pessoa que não quer usar a mídia social, mas se o que você oferece é coisa administrativa, é esse tipo de serviço, todo mundo precisa disso, todo mundo que tem uma empresa, por menor que seja um microempreendedor, todo mundo precisa de ajuda. De repente ele tem tanto trabalho, ele não tem tempo para lançar nota, ele não tem tempo para poder fazer o controle de fluxo de caixa dele. Todo esse pessoal, gente, é possível cliente.
todo esse pessoal pode contratar online. No online não tem um lugar que a gente encontra a vaga, né? Tem lugares que são um pouco parecidos com isso, já vou explicar, mas não tem um lugar onde você acha a vaga para assistente virtual. Não, você prospecta. A maioria dos trabalhos, para quem começa, é prospectando, achando a pessoa que pode precisar do seu trabalho e entrando em contato com ela. E se você não sabe fazer, se você não se sente seguro para fazer, calma, respira fundo. Você vai aprender, você vai adquirir segurança e vai dar tudo certo, tá bom? Mas assim, não funciona. Funciona um pouquinho diferente o mecanismo, né? Mas todo mundo é possível contratador online. Quando eu falei que tem um lugar parecido, né? Que não é onde não tem vaga, mas que você pode encontrar clientes, são os sites de busca de freelance, né? É um lugar que você pode encontrar cliente. Aí você pode falar assim, eu já tentei, é difícil e tal, mas, gente, com esse pensamento aqui de conectar com o cliente, começa a ficar mais simples, tá? Eu vou te deixar melhor. Para você que não sabe, nunca viu esse tipo de site, eu vou falar dos dois que são os únicos que vêm na minha cabeça, mas conheço outros também. Tem o 99 Freelas e o Orkana. Como é que funciona esses sites? Vamos supor, eu mesma, vou dar um exemplo meu, vamos supor, eu, quanto produtora digital, eu tô precisando de alguém para editar meus vídeos. Só exemplo. E eu não tô achando, não tô conseguindo indicação, tá sendo difícil para eu achar um profissional. Eu vou lá nesses sites, cadastro o meu projeto, coloco o que eu preciso. Eu coloco lá que eu preciso de vídeo, assim, assim, assado. E aí o meu projeto vai ficar lá visível. Aí você, quanto possível freelance, prestador de serviço, vai lá e vê o projeto que te interessa, que está alinhado com o que você está oferecendo. De repente você é alguém que edita vídeo, olha, esse projeto me interessa. Você coloca lá, faz a sua oferta, um valor, e aí é que vem o pulo do gato, como que eu consegui cliente. Porque nesse site já tem o pessoal que já presta serviço, já tem estrelinha, já tem coroazinha, esse pessoal tem vantagem, né? As pessoas tendem a contratar eles. Mas o que eu fazia? Eu colocava lá minha proposta, eu voltava lá no perfil, eu lia o nome da pessoa, eu fazia o possível para entender ao máximo o que ela estava precisando no projeto dela, e se eu não entendesse, eu ia perguntar, e aí eu ia lá no campo da mensagem, porque tem um lugar lá que dá pra gente mandar mensagem pra pessoa. Eu falava, oi, fulano, vi seu projeto, muito legal, tá alinhado com o tipo de trabalho que eu quero oferecer. Eu sou nova por aqui, eu sei que a gente tem uma desvantagem, porque a gente ainda não tem credencial, não tem estrelinha, mas eu tô muito comprometida, eu tô muito engajada, eu vou deixar aqui embaixo o meu trabalho para você ver o que eu faço, né, para você ver se tá alinhado aí com você, ou se de repente você não entendeu alguma coisa no projeto, eu não entendi muito bem o que você precisa. Você pode me explicar para eu fazer uma proposta melhor para você, mais alinhada com sua necessidade? Então, gente, foi assim, com esse tipo de contrato, que eu consegui cliente na 99 Freelas. E é tão engraçado que eu consegui cliente, e até que não virava meu cliente, de vez em quando tinha alguém que ficava interessado. Passa seu contato aí, que eu gostei do seu contato. Na hora que eu precisar de novo, eu te contrato, já fechei com outra pessoa. O pessoal dava esse tipo de feedback. E era gostoso esse retorno, porque me mostrava que o caminho era aquele. E tanto era que o caminho era aquele, que eu consegui contrato, né? Então, assim, esse aí é o pulo do gato para quem quer começar a conseguir cliente. E se você não tá muito segura, tá com um pouco de medo de oferecer, porque fala assim, mas eu vou oferecer isso aqui, mas eu nunca fiz o serviço, não tem problema, gente. Seja clara com ele, fala, olha, eu ainda não tive a oportunidade, eu tô buscando minha oportunidade, mas eu já fiz aqui para aprender, vou deixar aqui para você ver o que eu fiz enquanto eu aprendia. Eu tenho muito interesse, eu tô muito comprometida, se você me der a oportunidade, pode contar com 100% do meu comprometimento de te entregar o melhor trabalho. As pessoas gostam disso também. Tem gente que fala, poxa, gostei pra caramba, gostei da sua proatividade, gostei de ver o seu interesse, o seu engajamento. É esse tipo de gente que eu quero trabalhando comigo. Então, assim, essa aí é uma dica aí para quem quer conseguir cliente nesses sites, tá? Ninguém me deu essa dica. Se eu tivesse tido essa dica, se eu tivesse tido essa ideia antes, eu teria conseguido muito mais rápido. Mas ninguém falou isso para mim em lugar nenhum. Só falavam assim, você vai lá, cadastra e coloca o seu valor. Gente, mas se eu for só concorrer com valor lá, com um monte de gente que já tá experiente lá, que já tem credencial lá, eu vou perder toda vez, não é suficiente. Aí que, quando eu fui entendendo como que funcionava essa coisa de contato com o cliente, eu falei assim, é isso que eu vou fazer. Tem um campo que vou mandar mensagem. Aí comecei a mandar mensagem. E foi assim que a pessoa falou. A pessoa, nossa, eu gostei pra caramba da sua atitude. É esse tipo de gente mesmo que a gente precisa no projeto. A gente ouve esse tipo de coisa e você fala, caraca, eu tô no caminho certo. É isso. Eu tenho que continuar nesse caminho. Então, assim, esses detalhes que ninguém fala pra gente, mas que faz toda a diferença. Faz a diferença no sentido que a pessoa vai sentir firmeza na gente, vai sentir confiança, vai sentir vontade de apostar na gente.
Entre a gente e uma outra pessoa que está só passando lá como se fosse, passa essa proposta aqui, vou falar com essa pessoa aqui como se fosse só mais um cliente, você tem uma vantagem. Porque todo mundo gosta de trabalhar com gente engajada, interessada e comprometida. Tá bom, gente? Então, essa dica aí veio bônus, né? Porque eu nem coloquei isso, nem tinha aqui um slide na apresentação para falar isso, né? Mas foi bem legal, casou bem, assim. Eu tenho certeza que essa dica vai ajudar muito vocês, assim. E onde estão essas pessoas? Eu acho que eu já falei quase todos, né? Estão nesses sites. E esse site, gente, não tem só esses dois que eu citei, tá? O Orkana, eu nunca coloquei negócio lá, porque uma vez eu fiz a minha inscrição, eles não me aprovaram, depois eu não voltei para refazer. No 99 Freelas eu tinha minha inscrição, eu paguei durante 2 meses para eles, para eu ficar VIP, né? Para mim ver as propostas na hora que elas apareciam. Mas vocês não precisam pagar, ela é gratuita, tá? Isso foi opcional. Eu fiz como teste para ver se eu conseguia cliente. E aí depois eu acabei cancelando. Falei assim, já tô achando cliente, não vou ficar pagando esse negócio, não. Porque eu conseguia mais cliente fora lá do que lá, né? Aí acabou não fazendo muito sentido, mas é uma opção. Onde mais eles estão? Eles estão nos perfis no Instagram. Você vai lá, acha o perfil dele, entra em contato com ele. Ele tá no Facebook. Gente, não excluam o Facebook. Tá havendo uma consciência, uma ideia geral de que o Facebook não dá resultado para trabalho. E as pessoas descartam o Facebook. Mas teve um dia que uma pessoa virou para mim e falou assim, me mandou mensagem no WhatsApp. Oi, Adriana, tudo bem? Eu peguei a sua indicação num grupo do Facebook. E aí eu tô precisando de edição de vídeo, assim, esse assado você faz? Eu fiquei pensando assim, Facebook? Caramba, que grupo do Facebook? Eu nem tô no Facebook, eu nunca nem procurei cliente no Facebook. E aí depois a pessoa me falou que é um grupo onde estava uma cliente minha, e essa cliente minha, ela falou lá que precisava de edição de vídeo, essa cliente foi lá e me indicou para ela. Então, gente, os grupos, especialmente, tem as páginas também no Facebook, mas os grupos do nicho que você quer trabalhar, os grupos são muito ativos, as pessoas são muito ativas. Vocês podem descobrir isso entrando em grupos para assistentes virtuais no Facebook. Vocês vão ver que é ativo. Tem gente oferecendo serviço e tem gente procurando assistente para atender os serviços. Então, assim, tá lá é muito legal. Tem grupo que tem restrições, você não pode oferecer seu serviço, você não pode oferecer seu serviço, mas você pode estar lá só conversando, fazendo network ali com o pessoal que tá ali sendo vista, de vez em quando comentando o que você faz, né? Não colocando lá seu serviço, oferecendo o seu serviço, mas fazendo os comentários lá, tudo sendo vista, né? Quem não é visto não é lembrado. E quando a gente fala isso, quem é visto não é lembrado, não é visto no sentido de, eu tenho que aparecer em vídeo. Não, calma, gente, não se desesperem, não necessariamente, tá? Vocês precisam aparecer em vídeo, não, isso não é obrigatório. Mas ser visto no sentido de estar presente onde está o seu público. Isso é que vai fazer você ser visto. Então, assim, estão lá, estão no LinkedIn. Se você quer oferecer serviço administrativo, talvez o LinkedIn seja o melhor lugar para você, que vai ter pequenas empresas, né? Vai ter lá o pessoal que já está mais voltado para essa parte mesmo. Então, assim, seu cliente pode estar em qualquer lugar na internet, pode estar num site buscador. Eu até coloquei isso num post um dia desse, alguém perguntou, gente, site buscador é, por exemplo, você entra num site que você vai atender o nicho de médico. Tem um site onde você encontra médicos. É um site buscador. Você vai entrar em contato com ele ali? Não. Mas você vai descobrir o contato dele, a rede social dele, aí você vai entrar em contato com ele a partir do que você vai encontrar lá. Eu citei médico porque foi o que veio na minha cabeça agora, tá? Mas funciona para qualquer coisa. Você quer atender o nicho de artesãos. Onde que esses artesãos estão? 99, Elo 7. Todo mundo já comprou coisa de artesão no Elo 7, né? Você vai entrar em contato com ele lá? Não, porque aquele lá é o canal para ele atender os clientes dele. Mas você vai lá, você vai ver qual é o Instagram dele, vai lá clicar no Instagram dele, vai lá olhar o Instagram dele, o que ele tá precisando lá, e vai mandar mensagem para ele lá no direct. Então, assim, claro que eu tô dando exemplos e você sempre coloque na sua realidade, no tipo de profissional que você quer atender. Esse é o jeito que você se aproxima dele. É nesses lugares que eles estão em qualquer lugar. Ele está presencial e você vai lá falar com ele, explicar como é o seu serviço online, ele está online nesses sites, ele está online no site de busca freelance, ele está em todas as redes sociais, dependendo do segmento dele, ele vai estar em cada rede social. Então é assim, gente, é aí que estão os clientes, tá? A gente sempre fica com dúvida, será que as pessoas contratam mesmo online? Será que esses clientes existem? Eu tive essa dúvida. Será que as pessoas contratam mesmo assim? Até que teve um dia que eu vi um vídeo, eu não estava nem trabalhando ainda, estava só pesquisando, uma pessoa falando assim, assistente virtual. Todo mundo deveria ter um assistente virtual, não lembro, alguma coisa do tipo. E aí ele fala que ele contratou um assistente virtual que era um assistente pessoal. Pra quê?
Ah, é aniversário da sogra dele, ele quer mandar um buquê de rosas. Aí a pessoa ia lá e comprava para ele. Ele contrata um assistente pessoal. Então, até assistente pessoal a gente pode ser como assistente virtual. Então, assim, os clientes podem estar em qualquer lugar. É alguém que quer poupar tempo, que quer que você resolva o problema dela, um problema que talvez ela esteja tendo dificuldade de resolver, ou um problema, ou alguma coisa que ela não quer desprender tempo para fazer, porque ela vai estar ocupada com coisas que rendem mais para ela no tempo dela. Então, são todo mundo, né? São as pessoas que contratam, né? Qualquer pessoa. O que importa é você aprender a chegar nessa pessoa, aprender como resolver o problema dela, aprender o que ela quer. Aí agora vem o grande X da questão. Tá, Adriana, eu já sei quem são os clientes, como descobrir quem é meu cliente, como chegar nesse cliente, como falar, né? Você já me deu uma boa ideia aí de como dar o próximo passo ou como dar o primeiro passo, dependendo, né, de em qual momento você tá. Então, aí você fala, eu já sei de tudo isso. Vai ser suficiente? Só saber isso já vai garantir que eu saia conseguindo cliente, doidado? Não, não vai, infelizmente. Eu adoraria do fundo do meu coração falar para você que isso aqui é suficiente para você conseguir cliente. Não é. Sabe por quê? Porque isso aqui, saber disso, ter essa informação agora é como ter acabado de fazer uma aula de um curso. Você está só com a informação aqui. Não é suficiente. Você tem que tirar ela daqui e pôr ela em prática. Você tem que se aprofundar nela, nessas coisas que você aprendeu, dentro da sua realidade, você tem que adaptar ela, você tem que praticar ela todos os dias, né, esses pensamentos, essas definições, para poder te ajudar. E aí tem um detalhe, que é, você aprendeu tudo isso aqui, como gerar conexão com o cliente. Mas você se sente insegura. E a insegurança e a conexão com o cliente não são amigas. Elas não combinam. A insegurança te atrapalha de conseguir cliente. Aí você fala assim, verdade, Dri, verdade, super verdade. Mas eu não sei o que fazer. Eu tô totalmente insegura. Vou falar aqui um dos motivos porque eu acho que a gente fica insegura. A gente fica insegura porque a gente se cobra demais, porque a gente fica esperando a gente estar pronta, porque a gente acha que nunca é suficiente, porque a gente acha que a gente precisa aprender mais uma coisa para começar. Ou então porque a gente tem problemas de autoestima e aí não se sente merecedora, não se sente capaz, tem dúvida da sua própria capacidade. São esse tipo de questões que fazem a gente se sentir insegura. E, gente, quer uma dica para ajudar a resolver essa insegurança? Claro que não vai ser de hoje para amanhã, tá, gente? Vocês não vão dormir pensando no que eu tô falando aqui, vão acordar. Nossa, agora sim eu tô segura, vou sair falando com todo mundo. Não vai. Eu queria também falar que é uma mágica, mas não é. Mas a minha dica para vocês é: abram a mente. Se vocês tiverem algum preconceito sobre isso, descartem totalmente, vençam esse preconceito, mas estudem desenvolvimento pessoal. Estuda, busca ajuda, terapeuta, coach, de repente algum psicólogo também, algum perfil que você vai achar aí. Tá no Instagram, lá no YouTube, pessoal que trata exatamente dessa dor da insegurança. Aí você coloca lá, insegurança para dar meu próximo passo profissional. Vai aparecer algum terapeuta falando disso, algum coach falando disso, algum psicólogo falando disso. E você começa a consumir o conteúdo desse pessoal. E sabe por que eu sei que isso dá resultado? Aí eu vou ter que voltar lá atrás na minha história, né? Vamos voltar lá que eu vou explicar para vocês. Em 2018, depois de ter tido um AVC isquêmico, pensado que eu ia morrer, ter medo demais. Gente, eu tive tanto medo de ficar incapacitada, vocês não fazem ideia, o medo que eu senti. E se eu não conseguisse falar mais com facilidade, igual eu falo? Olha só a facilidade que eu falo, eu sempre tive facilidade. Se eu travasse nisso, nossa, só de pensar já me dá uma dor no meu coração. Eu sempre fui uma pessoa muito independente, que vai atrás das coisas que quer. E se eu não pudesse mais fazer isso? E se eu precisasse de ajuda para tudo? Então eu tive muito medo. E esse medo não estava me atrapalhando só na parte profissional, esse medo estava me atrapalhando para tudo, né? Eu não conseguia fazer nada, eu estava paralisada, né? Paralisada. E aí a gente sabe das coisas óbvias, né? As pessoas falavam pra gente assim, calma, não é assim, vai ficar tudo bem, você é ótima, você é maravilhosa, você é inteligente, você vai conseguir. Tá, beleza. Uma coisa é a gente falar que a gente entende isso, né? Eu sei que eu sou capaz. Mas você falar da boca para fora, se você não estiver sentindo isso lá no seu íntimo, você não tiver essa força lá dentro, não adianta. E aí, né, seguindo aqui na minha história,
E aí, passado isso, né, aí tive o diagnóstico e tudo mais, eu vi que a minha vida estava muito ruim, que eu estava muito triste, minha autoestima estava tão baixa, para vocês terem ideia, saindo um pouquinho aqui do campo profissional, né, mas que dá um exemplo bom para vocês terem ideia, eu tinha me separado, né, no ano anterior, essa altura tinha 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estava separada. E aí, tipo, eventualmente aparecia algum cara, né, alguém interessado e tudo mais, né. E aí, se aparecesse um cara legal, um cara bonito, bem resolvido, né, um cara bem assim, né, na vida, sabe o que, que eu pensava? O que esse cara quer comigo? Não, ele não tá querendo nada sério comigo, porque, pô, o que cara vai querer com um garoto igual eu, assim, uma mulher igual eu? Tipo, tô toda ferrada aqui na vida, toda problema financeiro, que tô num emprego ruim, que eu não consigo avançar na vida. Gente, olha só as coisas que eu pensava. Eu pensava isso. Eu não pensava assim, ele tá vendo uma mulher linda, uma mulher inteligente, uma mulher super capaz. Eu não pensava, por quê? Porque minha autoestima estava muito prejudicada. E aí foi como que eu comecei a resolver, até que eu cheguei na coisa de assistente virtual. Eu vi que isso estava tão forte, isso estava me atrapalhando tanto para tudo na vida, estava tão ruim, eu estava com a autoestima tão baixa. Eu falei assim, eu tenho que resolver isso. Aí eu comecei lá no YouTube mesmo, coloquei assim, como melhorar a minha autoestima, como me ver melhor no espelho, como conviver melhor comigo mesma, né? Como resolver essa questão. E aí eu comecei a achar lá muitos vídeos de muitos profissionais sobre, eu ia consumindo, tinha e-book para baixar, eu baixava, eu via vídeo, e eu comecei a consumir muito daquele conteúdo. Na época eu me fixei num profissional, que eu não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecerem e tiverem interesse, o nome dele é William Sanches, maravilhoso, super recomendo. Aí eu estava pesquisando sobre aquilo, aí ele lançou um cursinho de desenvolvimento pessoal, que chamava Virando o Jogo. O nome é perfeito, né? Virando o Jogo, porque, gente, foi um cursinho, assim, de pouquinhas aulas que ele dava lá, né, os exercícios, que custava, se eu não me engano, R$297. E eu nem tinha, gente, R$297. É muito dinheiro? Não é, e eu não tinha. Mas eu arrumei um cartão emprestado, dividi e fiz aquele curso. Falei que eu ia fazer porque eu precisava, que eu tinha que melhorar, eu tinha que me amadurecer emocionalmente, eu tinha que me sentir confiante, eu tinha que mudar minha vida. Enquanto eu fazia os exercícios lá, né, no cursinho dele, no Virando Meu Jogo, tinha um exercício lá que chamava Roda da Vida, onde você avalia todas as partes da sua vida. E eu pensando que a minha parte estava única e exclusivamente só na autoestima, só porque eu queria estar solteira, eu queria conseguir conectar com caras legais, eu não conseguia. Eu achava que era isso que eu estava buscando a solução. Quando eu fiz aquele exercício, gente, a Roda da Vida, que eu descobri como que eu estava muito pior em satisfação na parte profissional do que em todo o resto da vida. E foi aí que eu fui atrás de descobrir uma solução e encontrei assistente virtual. E aí eu não tive esse problema da insegurança enquanto assistente virtual, porque eu já tinha trabalhado isso antes de chegar. Na verdade, foi por isso que eu consegui chegar, né? Mas se você está diferente, se você já chegou nessa coisa de assistente virtual, já quer conseguir cliente, já está nesse momento, nada impede de você fazer um caminho diferente. Vai atrás de buscar esse conhecimento agora. E se você fizer, né, se você tá consumindo as coisas lá desse profissional, não precisa, eu citei que eu comprei curso, mas não precisa, tá, gente? Tem muita coisa gratuita mesmo sobre esse tipo de coisa, como fala? Educação sentimental, inteligência emocional, se sentir segura, autoestima, tem muita coisa gratuita sobre isso na internet, tá? E assim, eu trabalhei isso tão seriamente que eu fiquei segura, tão segura quanto eu tô aqui agora falando pra vocês, né? De vez em quando alguém me pergunta, nossa, Adri, você sempre foi assim tão segura, eu sinto tanta segurança quando você fala, eu sinto que você fala com convicção. A convicção vem porque o que eu tô falando é verdade, assim, vem do fundo do meu coração. É o meu desejo, é o que eu quero, é o que eu faço, é o que eu amo. Então isso é que traz toda a veracidade, é o que eu falo, é isso, é essa vibração que vocês chegam aí. E a segurança veio, né, no momento que eu defini tudo isso. Tudo isso me ajudou, né, a sentir confiança. E aí eu fui ficando cada vez mais determinada, aprendendo a profissão, e aí eu ia encontrando contato com os clientes, e cada vez eu me sentindo mais segura em relação a isso também, né, porque a segurança, ela também vem com a prática. Primeira vez que eu mandei mensagem para o cliente para prospectar, vocês acham que foi fácil? Que eu já cheguei lá falando com ele assim, com essa propriedade? Não foi assim, não. Mas aí o segundo já foi mais fácil, o terceiro já foi mais fácil. Lá pelo quarto e quinto eu já estava me sentindo super mais à vontade. Quando eu já tinha prospectado 20, nossa, eu já estava falando com eles com uma naturalidade que parecia que tinha 10 mil anos que eu fazia aquilo.
Por quê? Porque eu estava construindo a minha segurança. Então, você pode construir a sua segurança. E é legal que você se desafie a fazer isso, né? Deu medo? Vai com medo mesmo. O medo todo mundo sente, gente. Todo mundo sente, é natural. É um sentimento natural da gente. Se a gente não tivesse a capacidade de sentir medo, a gente morreria, né? Porque a gente não ia ter medo de nada. E uma pessoa extremamente destemida, ela não tem medo nem das coisas que podem tirar a vida dela. Então, assim, o medo, ele é uma defesa natural. Você vai sentir ele, mas quando é um medo que te atrapalha de uma coisa boa, é um medo que não está sendo bom, né? Que ele foge dessa parte natural e passa a ser um medo grande demais, você tem que trabalhar para vencer ele. Aí você fala assim, falando assim parece fácil. Não, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas se desafie todo dia a vencer um pouquinho daquele medo. Todo dia faça alguma coisinha que faça aquele medo ficar menor, que você vai enfrentando ele. E no momento que ficar difícil, que você tiver dúvida, sabe o que você faz? Você para. Imagina onde você quer estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, mas imagina mesmo, de verdade, imagina você no seu computador, com seu celular ali, trabalhando, sua agenda cheia de clientes, dinheiro caindo na sua conta, né, para todas as necessidades que você precisa, para nada disso ser um problema, nem o dinheiro, nem o tempo, nem a liberdade. Imagina, de verdade, como você vai se sentir, visualiza essa cena. Aí quando você conseguir, né, ter aquele sentimento de felicidade, como se estivesse acontecendo de verdade, aí você pensa, se eu deixar esse medo me vencer, nada disso vai acontecer. É esse medo que tá aqui, entre esse eu de agora e esse eu que eu acabei de imaginar. E eu não vou deixar esse medo me vencer. Você precisa vencer ele de uma hora para outra? Não. Você precisa estar constantemente querendo vencer ele, fazendo alguma coisa para ele, dando um passinho para vencer ele. E quando pensar que não, a coisa vai começar a fluir para você de um jeito que você não vai nem lembrar. Você não vai nem acreditar que um dia você teve esse problema, que um dia você sentiu essa insegurança. E é possível, gente, é possível. Que pensa uma pessoa que estava desmotivada na vida, triste, sem propósito, sem direção, se sentindo feia, se sentindo a pior da pior, sabe? Eu tava me sentindo, gente, não tenho explicação para a mulher que eu era. Eu falo que ser assistente virtual não mudou só a minha vida financeira, não mudou só a minha liberdade de escolha de tempo e lugar geográfico que eu posso trabalhar, não. Mudou a mim, mudou quem eu sou, sabe? Fez de mim a mulher que eu sou hoje, é uma transformação de vida, assim, e vale a pena. E se eu não tivesse enfrentado tudo aquilo de ruim que eu tava sentindo, todas as minhas inseguranças, todos os meus medos, hoje eu ainda ia ser aquela mulher. Eu ainda ia estar com os mesmos problemas, eu ainda ia estar travada. Então, gente, é isso, é se desafiar, sabe? Tem jeito, tem jeito. Vocês não estão sozinhas, não estão. A gente se sente, às vezes, quando a gente está insegura, quando a gente está com medo, a gente se sente, a gente se sente sozinha, né? Eu acho que é até meio inevitável, a coisa de se sentir sozinha tá um pouco ligada a tudo isso, né? Mas tem solução, dá para reverter. E eu tô aqui para ajudar vocês. Tem uma comunidade aqui de um monte de mulheres maravilhosas que também estão aqui para ajudar vocês, tá bom? Então é isso, por enquanto, né? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários, que até agora eu falei. Vou até beber um pouquinho de água, porque minha garganta está seca. Para quem não sabe, gente, eu testei positivo para Covid. Eu tô aqui falando para vocês. Ainda bem que existe o digital, né? Se isso aqui fosse uma palestra presencial, eu ia ter que cancelar. Mas graças a Deus não precisa de nada disso, não. Deixa eu só dar uma ajuda aqui na garganta e eu vou ler os comentários, vou ver o que vocês estão falando e vou ir respondendo. Peraí. Vamos lá. Vou ter que subir aqui os comentários. Ups. Deixa eu fugir aqui. Vamos lá. Vou ter que subir aqui. Tem muito comentário. Não vou conseguir ler um por um, não, tá, meninas? Só vou ver se tem alguma questão para eu responder, né? Se eu deixar de falar de alguém, gente, não fiquem chateadas comigo, tá? Porque graças a Deus tá bastante gente. O que é ótimo, porque significa que eu posso ajudar muito mais mulheres, posso ajudar muito mais, tá? Que vocês estão interessadas. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Serão esclarecidas. Eu consigo voltar, gente, é só limitado. Eu não consigo voltar atrás tudo. Não consigo ver que horas foi esse comentário. 8 e 9. Eu consigo a partir do 8 e 9. Se alguém falou, Joseni,
O que eu mais desejo é o controle sobre para conseguir o seu desejo de trabalhar nessa profissão. Desculpem olhar assim por fora, assim, é porque a minha câmera está na frente. Vai conseguir, Jô. Você não tá sozinha, nenhuma de vocês estão, tá? Nenhuma. Se vocês quiserem, de verdade, estiverem determinadas, vocês vão conseguirem. A Cristiana, linda, maravilhosa, me falando aqui, obrigada. A partir de quando eu comecei a te seguir, achei que eu ia conseguir dar um passo grande na carreira. Te conheci uma semana e fiquei muito motivada. Gratidão. Obrigada. É muito gostoso saber que eu consigo motivar vocês, porque teve um momento na vida que alguém precisou me motivar e eu sinto muita gratidão por essa pessoa ter existido. E hoje em dia eu tô conseguindo passar isso adiante, né? Tô seguindo aí com essa corrente do bem, isso é muito gostoso. E eu sinto mais gratidão ainda. Oi, Ângela, tudo bem? Natália, Cristiana de novo. Não consigo postar no estúdio de criação da minha cliente. Isso aí fica ligada, tá? Eu posso trazer um tutorial lá no meu, lá não, né? Aqui no meu YouTube. Então fiquem ligadas, tá? Coloquem essas sugestões, gente, lá no Instagram para mim. Coloquem lá as dúvidas lá nos grupos e tal, que aí eu vou gravando em cima, fazendo tutorial mesmo, se for alguma dúvida técnica. Mais fácil tirar a cabeça. Eu sou assim. Não era, mas hoje em dia eu sou a pessoa que depois que determina, minha filha, eu vou até conseguir. Eu tô ainda na CLT, não tem problema, Maria. Eu tava na CLT, né, igual eu falei. E eu continuei por alguns meses. Eu comecei setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses eu fiquei. Entre quando eu comecei e até sair da CLT. Então, era uma jornada dupla doida. Dormia 3, 4 horas por noite, mas graças a Deus já passou e valeu a pena, ainda bem que eu fiz. Porque se eu não tivesse feito, talvez eu não estivesse aqui hoje falando com vocês, né? Quero muito a profissão de AV. Patrícia vai conseguir, vai ter liberdade, vai ter tudo que você deseja. Joseni, desistir não penso não, mas o medo ele me travou. Vamos destravar aí, hein? Estamos aqui para ajudar. Vai destravar, tenho certeza. Trabalho na área administrativa, bom, já falei, né, Maria? Desculpem, gente. Já falei sobre a área administrativa, eu pensei em fazer isso e tem campo para isso também, tá? Se você quiser focar nessa parte, você vai conseguir. Também estou travada, medo de começar. Gente, é muito natural. É uma profissão nova, é um universo novo, é uma situação nova, né? Onde você tem que fazer as coisas diferentes do que você está acostumado. Então é natural que vocês se sintam assim, tá? Não se sintam sozinhas e não pensem que isso vai durar para sempre. Vocês vão superar isso e vão começar a ver acontecer. Maravilhoso ver. Muito gostoso, Luciana. Luciana, maravilhosa. Menina, mas para eu chegar aqui e estar hoje aqui falando para vocês, né? Falando da minha vivência, falando do que eu aprendi, do que eu errei, de como vocês podem não errar, né? Pular essa parte do erro aí e já ir direto lá para frente, né? Como eu gostaria de ter feito. Eu precisei vencer aí muitas barreiras. Quem chegou depois, Ellen falou que chegou depois. Pessoal que chegou depois, fica tranquilo. Todo mundo que está aqui vai receber no e-mail. Eu não sei se vocês entraram nesse link pelo e-mail ou pelo grupo, mas vou colocar lá no e-mail. E também posso mandar o link no grupo para todo mundo que chegou pela metade poder assistir no começo e se tiver perdido alguma coisa aí pegar as informações, porque muita informação e muita dica de valor para vocês aplicarem aí e conseguirem o primeiro cliente de vocês, tá bom? Eu não penso em desistir, Lavínia, é isso mesmo. Gente, não pensar em desistir já é um avanço grande, porque se você tá determinada, é igual eu falei, tira a cabeça, mas não tira a ideia da pessoa, porque a determinação é que empurra a gente pra frente. Quanta informação importante. Fico feliz, Patrícia. São coisas que fazem a diferença e que normalmente não tem. A gente compra o curso, não tem ninguém lá falando isso pra gente, né? Então, assim, eu acho muito importante ensinar essas coisas para vocês, né? Acho que isso vai fazer muita diferença para vocês. Tem pessoas que te cobram. Isso é uma coisa. Cobrar para ter seguidores imediatos, né? Se você quiser Instagram, mas não é assim que funciona, tá? Eu posso falar sobre isso lá no grupo, posso falar aqui no YouTube. Depois você coloca Sofia, coloca essa dúvida lá, ou no meu Instagram, ou em algum comentário de algum vídeo do YouTube, para eu lembrar depois de falar sobre ela para você, do cliente que quer que você traga resultado da noite para o dia. Quero começar nessa área, Elisandra. Vai começar e vai ter muito sucesso.
Como você falava, Adri, com ele, acho que eu já respondi, né, Jô? Não sei, porque agora falando aqui sem o contexto, eu não sei em que momento, o que eu estava falando quando você mandou as perguntas. Quantos clientes você atende hoje? Quanto isso te dá, em média, por mês? A Neide perguntou. Boa pergunta, Neide. Hoje eu atendo 5 clientes de edição de vídeo. Eu não atendo mais, por quê? Porque eu estou aqui engajada no meu projeto. Se eu pegar mais cliente, eu não vou conseguir cuidar do meu projeto. E a gente tem uma limitação de tempo, né? Que a gente é humano, a gente tem que dormir, a gente tem que comer, a gente tem que tirar folga, a gente fica doente, igual eu. Hoje eu tô bem melhor, graças a Deus, mas uns dias atrás eu passei muito mal com essa coisa de Covid. Minha garganta ainda não tá legal, eu tenho certeza que depois aqui ela vai ficar dolorida, mas vale totalmente estar aqui com vocês. Então tem essas coisas humanas, essas limitações humanas. Então chega a proposta para mim, chega indicação. Às vezes acontece de chegar muita indicação, gente, porque às vezes elas vêm aos poucos e às vezes aparecem as enxurradas, né? E eu não posso pegar. Hoje eles chegam e falam, olha, sinto muito, se você precisar de uma indicação, o que eu faço? Eu indico minhas alunas, né? Se for trabalho que elas fazem. Se for trabalho que nenhuma aluna faz, mas eu conheço um colega, eu indico colega para essa pessoa, eu passo adiante, assim, porque eu não posso pegar mais cliente. Com esses 5 mil clientes, como que eu ia atender 5 mil clientes, né? Ia ter que ser 5 mil Adrianos. Não 5 mil, ia ter que ser menos, né? Porque eu falei que é 5, que eu consigo atender, né? Fazendo o que eu faço hoje. Eu consigo tirar em média aí, ó, R$4.500, 5 mil, depende. Mas minha média hoje é essa aí. E ela não vai crescer, não vou crescer meu ganho, nem a minha quantidade de clientes para edição de vídeo, por uma questão de querer investir cada vez mais no meu projeto. Então, assim, mas eu ainda continuo recebendo, porque depois, uma vez que você entra numa roda de indicação que as pessoas reconhecem você pelo seu trabalho, não acaba mais. Isso aí é para sempre. Mas se eu não quisesse, né? Se eu não tivesse o projeto, o assistente virtual conecta, nada disso, eu focasse só com atender clientes, eu acredito que eu conseguiria atender aí até uns 8 clientes. Conseguiria ir organizando o meu trabalho. Mas isso de quantos clientes você consegue atender e quanto você consegue ganhar é muito relativo, tá, gente? Edição de vídeo tem um tipo de valor de trabalho. Se você faz um outro trabalho, seu trabalho tem um valor diferente. Se você é mais especialista, mais profissional naquele trabalho, seu trabalho é mais valioso. E tudo isso conta, tá? E de repente é um trabalho que você consegue executar mais rápido, você consegue ter mais clientes. É um trabalho que toma muito tempo, menos clientes. Então tudo isso é muito relativo. Para a edição de vídeo, para o tipo de pacote que eu atendo hoje para meus clientes, eu não conseguiria pegar mais do que isso que eu falei, os 8. Não conseguiria mais que isso. E eu só consigo também, né, se eu focar só em edição de vídeo, falar assim, vou parar com esse projeto, vou ficar só em edição de vídeo. Eu consigo 8 porque eu não faço nenhum outro serviço, eu faço só edição de vídeo. Mas se eu fizesse edição de vídeo e também cuidasse do Instagram da pessoa, aí eu conseguiria menos clientes, talvez eu conseguisse atender só uns 4. Então tá vendo como é relativo? E o valor também muda, né? Isso tudo influencia. E aí você que determina quanto você quer. Eu quero um trabalho eu quero focar num trabalho que seja capaz de me dar X reais por mês, que eu consiga atender X quantidade de clientes. Então é você mesmo que vai fazer essa determinação aí quando estiver escolhendo seu trabalho, quando estiver escolhendo seu nicho e tudo mais. Espero que eu tenha conseguido te esclarecer um pouquinho disso, Neide. Tá legal, gente? Então é isso, um beijo e continue me mandando suas dúvidas que eu vou continuar respondendo e até a próxima. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.